Seja bem-vindo ao meu canal de orientação profissional. Se você ainda não me conhece, é o primeiro vídeo que você assiste. Eu sou Lorena Queiroz, orientadora de carreira. Já são 7 anos atuando nessa área, ajudando quem está perdido a se encontrar profissionalmente. Já ajudei mais de 2.000 pessoas a conseguirem escolher a sua profissão. E esse vídeo é para te ajudar, te dar ferramentas. Vai ser um vídeo bem prático, com técnicas, com estratégias, para que você possa escolher a sua profissão do jeito certo, para que você consiga ter segurança com a sua escolha profissional. Eu sei que escolher uma profissão é uma das coisas mais difíceis que existem, porque exige um nível de autoconhecimento muito grande. E a maioria das pessoas escolhe a sua profissão quando ainda são muito jovens, com 16, 17, 18 anos. Eu mesma escolhi psicologia quando eu tinha 16 anos. E nessa idade, ainda somos muito imaturos para conseguir fazer uma escolha tão importante, tão significativa. Por isso que muitos jovens passam por um processo de ansiedade, autocobrança por essa necessidade de fazer uma escolha, e uma escolha que seja certa e que na cabeça deles talvez seja para o resto da vida. Eu não gosto muito dessa cobrança de que seja uma escolha para o resto da vida, porque nós sabemos que nossa carreira é cíclica e que nós, ao longo dos anos, nós desenvolvemos habilidades que antes a gente não tinha. Então, por isso, muitas pessoas passam pelo processo de reescolha, de escolher novamente uma profissão. E eu também ajudo essas pessoas a conseguirem mudar de carreira. Bom, mas para escolher a sua profissão, qual que é o melhor momento para fazer essa escolha? Eu considero que é na sua adolescência, quando você tem 17, 18 anos, é o melhor momento. Por quê? Para fazer uma boa escolha que eu estou falando, tá? Porque quando você não faz uma boa escolha profissional, quando você escolhe no impulso, só para ficar livre daquela sensação de estar perdido, quando você escolhe uma profissão para agradar alguém, quando você escolhe uma profissão só pensando no dinheiro, você corre um sério risco de ser muito infeliz e de adoecer. Conheço e atendo várias pessoas que estão doentes por causa do trabalho, porque seguiram uma profissão, por exemplo, um concurso público, porque os pais disseram que seria bom, fizeram uma faculdade porque era a faculdade da moda naquele momento. E não é assim que nós escolhemos uma profissão. Então, se você está ainda na sua juventude, esse é o melhor momento para você caprichar na escolha. Se você já fez eu não vou falar a palavra, mas se você já fez uma escolha muito ruim, dá tempo de consertar. Você não precisa ficar sujeito o resto da vida a uma escolha que foi ruim, uma escolha que hoje não brilha mais seus olhos e que na verdade está te adoecendo. Então, como é que eu vou escolher a minha profissão? Independente se eu tenho 17 anos, ou independente se eu tenho 30 anos de idade. Como que eu vou escolher? Olhando para dentro. Como assim, Lorena? Sim, as pessoas escolhem profissão olhando para fora. O que está dando mais dinheiro? Gente, você ia assinar seu atestado de infelicidade. A escolha de uma profissão, ela é olhando para dentro, para as suas habilidades e para os seus interesses profissionais. O que é a habilidade? Aquilo que eu sou bom, aquilo que eu faço bem feito, aquilo que eu faço com facilidade e para os outros não é tão simples. Aqui mora um perigo, porque como é algo fácil e simples para nós, a gente acaba menosprezando, desprezando, porque isso todo mundo faz. Não, não é bem assim, não é todo mundo que faz. Não é todo mundo que faria com a facilidade que você faz. Eu vou dar aqui alguns exemplos e para isso eu vou usar como referência a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Você já ouviu falar nas inteligências múltiplas? O Gardner, ele propôs que não existe apenas uma forma de inteligência. Inteligente não é só aquele que tira boas notas na escola. Inteligente também é aquele que consegue, por exemplo, desenhar muito bem. Alguém que tem capacidade de criar um projeto, de editar um vídeo, de tirar uma foto com um ângulo bom, uma pessoa que tem um olhar muito apurado para o designer, para o campo da arte. Isso é uma habilidade, então é uma forma de inteligência. Essa é a inteligência que a gente chama de visoespacial. Mas existe também a inteligência intrapessoal, capacidade de eu entender as minhas emoções, o que eu sinto, capacidade de perceber quando a minha emoção vai mudar ou quando a minha emoção vai aumentar de intensidade. Então, pessoas muito sensíveis, perceptivas.
Isso é inteligência, e é uma inteligência que vai ser muito útil em algumas áreas, em algumas profissões, como por exemplo na psicologia. Outra área de inteligência importantíssima, inteligência interpessoal, capacidade de lidar bem com os outros, a capacidade de liderar pessoas, de orientar, de guiar, de se comunicar, uma habilidade importantíssima, tanto na área da saúde quanto na área comercial. Outra inteligência também que muitas vezes desprezamos, a inteligência linguística, que é a capacidade de você falar bem, se expressar bem por meio de textos, por meio de gravações, que pode ser uma inteligência que vai te guiar para uma escolha profissional. Então veja que para eu escolher minha profissão, eu preciso saber no que eu sou boa, no que eu tenho habilidade. E ter uma habilidade não significa ser a melhor no mundo daquilo, porque eu vejo isso muito presente nos meus clientes. Ah, eu quero descobrir minha habilidade, então o que eu sou melhor que todo mundo? O que destaca em mim assim de forma absurda? Não, e não é isso. Talento, habilidade é o que se destaca minimamente em você, que se você dedicasse mais tempo, mais prática, você ficaria ainda melhor. Com a dedicação diária, aí sim você seria um expert naquilo, entende? Então, para eu escolher uma profissão, eu preciso olhar para os meus talentos, para as minhas habilidades, eu preciso saber no que eu sou boa, pelo que as pessoas me elogiam, o que as pessoas sempre falam que existe de destaque em mim. Depois a gente vai para um outro campo, que é o campo de interesse profissional. Então não é só o que eu sou bom, mas também aquilo que eu me interesso, assuntos do meu interesse. O que você gosta de pesquisar no Instagram, no TikTok? O que você gosta de ver na televisão, apesar disso já estar quase em desuso? Mas o que chama a sua atenção? Assuntos que despertam seu interesse, que você poderia passar horas estudando sobre aquilo. Também é muito importante que você olhe para suas áreas de interesse. Ah, Lorena, mas eu gosto de várias áreas diferentes. Tá, tudo bem você gostar de várias áreas diferentes, mas coloca tudo isso no papel e vê se essas áreas têm algum ponto em comum, tá? É comum as pessoas se interessarem por áreas que algumas vezes são contraditórias ou divergentes, porque essa pessoa tem mais de um interesse profissional. Na verdade, existem 6 interesses profissionais. Existe um teste para identificar qual que é o seu interesse profissional, que eu aplico com os meus orientandos. Então, existe um teste para conseguir captar isso. Existem 6 interesses. A maioria das pessoas tem 2 interesses desenvolvidos. Então, é normal você ter interesses que são divergentes. E aí, como é que eu vou escolher quando eu tenho 2 interesses bem diferentes? Primeiro, você vai olhar, depois que você já entendeu que isso é um interesse seu, um interesse profissional seu, você vai olhar para o mercado de trabalho. Aí sim você olha para o mercado. Dessas áreas, qual que me traria mais retorno hoje? Qual que o mercado está mais aquecido? Entende? Aí sim eu olho para o mercado, mas depois que eu já passei uma peneira e consegui identificar com clareza aquilo que eu tenho como habilidade, interesse e também como aptidão. Entendido até aqui? Inclusive já quero te falar, se você ficou com dúvidas nesse vídeo, você pode ficar à vontade para comentar, porque eu farei questão de eu mesma te responder. Inclusive, dá um like também, tá? Para que eu possa produzir mais vídeos assim para vocês, com muito conteúdo, explicativos e que vão direto ao ponto. Agora eu quero te contar os piores erros que você pode cometer e que vão fazer com que você seja um fracassado profissionalmente. Primeiro deles, já comecei a falar, escolher pensando só no dinheiro. E aí, Lorena, mas eu não preciso pensar no dinheiro? Claro que preciso, o dinheiro é extremamente importante. Mas quando a sua decisão é só pensando no dinheiro, não adianta, você, em um momento ou outro, você vai ser muito infeliz. Porque não basta você estar ganhando muito dinheiro se você não vê sentido naquilo que você faz. Se aquilo não te desperta um sentido mesmo, um propósito, você vai acabar sendo muito infeliz. Além disso, você nunca vai ter um desempenho extraordinário, um desempenho acima da média, porque a gente só tem um desempenho acima da média nas nossas áreas de interesse, nas nossas áreas de habilidade. E se você escolheu só pensando no dinheiro, você não escolheu algo que você tem interesse em habilidade. Então você sempre vai ser mediano e a chance de você ganhar muito dinheiro mesmo é quase que improvável. Então é uma ilusão achar isso. Ah, mas medicina dá dinheiro. Sim, medicina dá dinheiro. Porém, se você não gosta de medicina, você vai
vai fazer com que sua vida profissional seja infeliz e, além disso, vai atrapalhar a vida de outras pessoas, porque você não vai trabalhar feliz. E é uma área que exige gostar, exige dedicação, exige que você goste de pessoas, goste de ajudar pessoas, né? Que você tenha um interesse que a gente chama de social, que é um desejo genuíno por ajudar as pessoas. O campo médico, o campo da medicina, da saúde, passa por esse interesse genuíno de ajudar pessoas. Então, se você não tem isso, cuidado, viu? Não escolha só pelo dinheiro. Segundo ponto, eu quero escolher uma profissão em que eu vou trabalhar sempre feliz. Não é bem assim. Toda profissão você vai ter algo nessa profissão que você não se identifica tanto. Isso é esperado, isso é comum, tá? Você não vai gostar 100% da profissão. Sempre vai ter um ponto ou outro, uma característica ou outra daquela profissão que você não se identifica. Mas que ainda assim eu escolho essa profissão porque ela faz sentido pra mim e porque ela tem a ver com o meu propósito, né? Eu enxergo propósito naquilo que eu faço. Eu vejo sentido no que eu faço. Então não existe uma profissão, um trabalho em que você sempre vai estar feliz. Sempre vai ter uma característica ou outra, uma atividade ou outra que você goste menos de fazer. Terceiro ponto que gera muita infelicidade no trabalho, que faz com que sua escolha seja muito ruim, é você seguir influências do que as pessoas estão falando que é bom e não o que você realmente acredita que seja bom. Cuidado ao querer atingir expectativas das pessoas. Cuidado, porque nesse desespero seu de ter sucesso, de ser visto, de ser notado, de conseguir de fazer com que as pessoas te vejam, te aplaudam, você pode acabar se perdendo, indo para um caminho que na verdade não era a sua missão, para um caminho que na verdade não era o seu propósito. Para encontrar sentido no trabalho, primeiro, olhe para dentro de você. Espero que esse vídeo tenha ficado claro. Não esqueça de dar um joinha, de curtir esse vídeo. Isso para mim é extremamente importante. Se você precisa fazer a sua escolha profissional, mas ainda está totalmente perdido, nem com o beabá desse vídeo você conseguiu sair do lugar, significa que você está paralisado na escolha, naquilo que a gente chama de paralisia da escolha. Você precisa de alguém que te ajude nesse momento. Se você deseja receber essa ajuda, aqui no link da descrição do vídeo tem o telefone da minha equipe. Eu e minha equipe estamos à disposição para realizar o seu processo de orientação profissional, com todos os testes incluso, um processo bastante completo para que você seja feliz na sua profissão, tenha tranquilidade e paz no coração ao decidir a carreira que é a sua.